Olá, povo bom! Esse é nosso último vídeo da série As Doutrinas da Graça e eu quero, como de costume, começar ele com uma pergunta para você. Você consegue distinguir a diferença entre uma igreja verdadeira e uma igreja falsa? E aí você deve estar pensando, né? E existem diferenças? Claro que sim, muitas diferenças. E eu quero falar com você sobre isso hoje. Porque muitas vezes nós estamos aí olhando para algumas instituições que se dizem cristãs, mas que na verdade elas estão longe do que verdadeiramente é ser cristão. Eu sou Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itauá, e você está no nosso canal Ser Discípulo, o canal da nossa igreja. E hoje vamos falar sobre a verdadeira igreja. E qual é o nosso objetivo? O objetivo desse vídeo é entender, ou levar você a entender, que a verdadeira igreja é o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento, chamado para servir ou para viver em santidade, que proclama a palavra de Deus, administra fielmente os sacramentos e exerce a disciplina de forma adequada. Veja bem, a igreja cristã, que surgiu em meados do primeiro século, é a maior e mais duradoura instituição que esse mundo já viu. Por quê? São quase 2.000 anos de história e representatividade em todos os países do mundo. Olha, é considerável como um pequeno grupo de pescadores, em mais ou menos 40 anos, conseguiu estabelecer a igreja nas principais cidades do Império Romano, inclusive na sua capital, que foi Roma. Jamais se viu um crescimento tão rápido de qualquer outra organização em toda a história. E sem precisar levantar uma arma sequer. Apesar da origem e do desenvolvimento grandioso da igreja, hoje nós vivemos dias muito conflituosos. Por quê? Com certeza, o cristianismo enfrenta uma de suas piores crises desde os dias de sua fundação. Se por um lado, o cristianismo nunca foi tão famoso, poderoso e numeroso, por outro, nunca foi tão esfacelado e tão descaracterizado como ele é hoje. Em meio às revoluções e inovações dos movimentos liberais, neo-ortodoxos, pentecostais e neopentecostais, a gente fica perguntando, como saber qual é o rumo a seguir? Diante das milhares de novas igrejas que surgem a todo momento, como saber qual é a igreja verdadeira? Por isso a importância desse vídeo. Vamos identificar aqui os elementos bíblicos que compõem a verdadeira igreja. E primeiro eu preciso definir para você o que é igreja. A igreja é o povo que pertence ao Senhor e que tem sido resgatado pelo sangue de Cristo. Na Bíblia, são usadas várias imagens e expressões para definir ou descrever a igreja. Ela é o corpo de Cristo, a família de Deus, o povo de Deus, os eleitos, a noiva de Cristo, a companhia dos remidos, a comunhão dos santos, o novo Israel, entre outros nomes. Todos eles designam a igreja. Em nossa língua portuguesa, igreja é praticamente uma transliteração do termo grego eclesia, que era usado para uma assembleia popular lá no Novo Testamento. Você pode ver isso em Atos 19, 32, versos 39 a 40. No Novo Testamento, a grande maioria das ocorrências da palavra aparece nas cartas de Paulo, 46 vezes, de um total de 114 em todo o Novo Testamento. Vemos com isso que foi especialmente Paulo quem formou este conceito, embora encontremos o seu uso muito predominante no Apocalipse de João. Ali aparece 20 vezes a palavra igreja. Agora deixa eu explicar outra coisa para você. Certamente você já ouviu falar de igreja universal, igreja local, igreja visível, igreja invisível. A igreja universal é a igreja que está em todo o mundo. São todos os verdadeiros cristãos em todo o mundo. Tá? E a igreja local é a igreja que você se congrega, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Metodista e por aí vai. Igreja visível somos nós, instituições, nós crentes que fazemos parte de certas congregações. Igreja invisível é o grande número de crentes espalhados por todo mundo.
verdadeiros cristãos, filhos e filhas de Deus. Daí nós podemos partir para os títulos que foram dados à igreja. A igreja foi chamada de a Igreja de Deus, em 1 Coríntios 1:2, Lavoura de Deus, 1 Coríntios 3:9, Edifício de Deus, também 1 Coríntios 3:9, Templo de Deus, 1 Coríntios 3:16, Corpo de Cristo, Efésios 1:22, 23, Coluna e Baluarte da Verdade, 1 Timóteo 3, versículo 15. Essas expressões apontam para o significado como também para a missão da igreja. Uma coisa não pode ser separada da outra. A igreja é uma instituição comissionada, ou seja, com uma missão a cumprir, com uma missão a realizar, dada por Deus. Outra coisa importante a ser dita é a questão da igreja e o Antigo Testamento. Precisamos entender que o cristianismo saiu de dentro do judaísmo. O próprio Jesus, nosso Senhor, era judeu. Cristãos somos nós que seguimos os preceitos e ensinamentos do Cristo. A Igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que viveu uma transição do judaísmo para o cristianismo. Então hoje nós conseguimos distinguir claramente judaísmo de cristianismo, porque o judaísmo segue alguns preceitos voltados para o Antigo Testamento, e o cristianismo ele considera o Antigo e Novo Testamentos como palavra de Deus integral, como regra de fé e prática para a vida dos cristãos. Um dos nossos vizinhos está aqui utilizando uma furadeira, parece que ele vai demorar, então nós não podemos parar o vídeo, né? Mas vamos continuar. Explicando essas questões sobre judaísmo e cristianismo, podemos partir para a questão importante, que é o relacionamento entre igreja e Antigo Testamento. Na igreja primitiva, o papel da igreja em relação às promessas do Antigo Testamento talvez não tenha ficado tão claro a princípio, mas aos poucos a comunidade primitiva começou a entender que as promessas do Antigo Testamento, as promessas referentes a Israel, estavam se cumprindo na igreja de Atos, e na igreja que veio de Atos, na igreja primitiva. Então, nunca poderemos dizer que aqueles irmãos do Antigo Testamento não são nossos irmãos. Aqueles que esperavam as promessas da vinda do Messias e que morreram sem ver o cumprimento dessas promessas, também fazem parte da igreja universal e invisível de todos os cristãos em todos os tempos. Mas então, quais são as marcas da verdadeira igreja? Olha, vivemos num contexto onde há um grande número de igrejas ou denominações, e cada vez mais surgem novas igrejas com novas doutrinas. Dentre tanta confusão doutrinária e com ensinos tão diferentes e contraditórios, como saber identificar uma igreja genuína? Queridos, esta já era uma preocupação no período da Reforma do século XVI, quando os reformadores viram a necessidade de apresentar marcas que identificassem a verdadeira igreja cristã. Que marcas são essas? 3 marcas. Primeira marca, a fiel exposição da palavra de Deus, ou seja, a pregação expositiva sadia, frequentemente é uma marca de uma igreja genuinamente cristã. Paulo nos exorta a manter o padrão das sãs palavras em 2 Timóteo 1,13. E há vários outros textos, eu vou citar apenas alguns aqui. 1 Timóteo 4, 1 a 6, 2 Timóteo 4, 1 e 5, 2 Timóteo 3, 14, João 8, 31, 32 e 47, além de outros textos, é claro. A segunda marca é a administração correta dos sacramentos. Os sacramentos deixados por Cristo são apenas 2: batismo e ceia do Senhor. Todo verdadeiro cristão genuíno, em uma igreja verdadeiramente cristã, só estará submetido a esses 2 sacramentos ordenados pelo Senhor na Sagrada Escritura. E um é pré-requisito para o outro. Ou seja, toda pessoa que deseja participar da ceia do Senhor precisa ser batizado numa igreja genuinamente cristã. A profanação da ceia do Senhor ou o oferecimento deliberado dos sacramentos a pessoas notoriamente não crentes desqualifica a igreja de ser reconhecida como igreja verdadeira. A correta administração dos sacramentos baseia-se em 3 princípios. E nosso colega continua com a sua furadeira cada vez mais forte. Nós não podemos parar. Vamos em frente. Quais são os princípios, então?
conteúdo e a forma de administrar o sacramento deve estar de conformidade ou em conformidade ao ensino da Sagrada Escritura. Como eu disse, batismo e ceia do Senhor. Também, o oficiante deve estar revestido de autoridade espiritual e eclesiástica, ou seja, aquele que realiza a ceia do Senhor tem que ser alguém autorizado pela igreja, de acordo com a Escritura Sagrada. Ainda, os participantes devem estar devidamente preparados. O que significa isso? Só pode tomar a ceia do Senhor numa igreja genuinamente cristã quem é membro de uma igreja genuinamente cristã. Não necessariamente de uma única igreja, mas de uma igreja que segue os preceitos bíblicos, uma igreja que, de acordo com os princípios da reforma, tem as marcas que estão sendo ditas aqui, e tais pessoas não podem estar sobre disciplina eclesiástica, que é exatamente a terceira marca de uma verdadeira, de uma genuína igreja cristã. O pastor e teólogo Batista Russell Shedd falou o seguinte sobre a necessidade da disciplina. Evitar a disciplina dilui, barateia e finalmente destrói a igreja. Encoraja a adesão de indivíduos que não mostram interesse genuíno nos altos padrões do reino de Deus, mas buscam vantagens mundanas. A Confissão de Fé de Westminster, confissão que se aplica às igrejas que vêm da Reforma Protestante, igrejas reformadas, no seu capítulo 30, na seção 3, diz que a disciplina eclesiástica é necessária por pelo menos 5 razões. Primeira, chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Segunda, impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Terceira, lançar fora o velho fermento, que poderia corromper a massa inteira. Quarta, exigir a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. E quinta, evitar a ira de Deus sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e seus elos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Queridos, toda a igreja verdadeira deve exibir estas genuínas marcas. Qualquer grupo religioso que não observar tais preceitos não pode ser chamado de igreja cristã. A fidelidade na exposição bíblica, a correta administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina eclesiástica de forma coerente são o diferencial entre o falso e o verdadeiro no que se diz sobre cristianismo. Finalizando, a igreja verdadeira é a igreja de Deus, que existe desde a fundação do mundo e que após o Pentecostes se tornou internacional. Em cada lugar onde ela se estabeleceu, ela é uma igreja da palavra, é uma comunidade de crentes que estão sendo santificados pela disciplina e atuação do Espírito Santo. No aspecto internacional, ela não é uma denominação, embora denominações inteiras possam estar incluídas nela, ou às vezes inteiramente excluídas dela. Nem sempre ela é muito grande ou numerosa. Às vezes parece realmente que ela fica bem pequenina. Porém, essa igreja é a instituição mais duradoura e poderosa do mundo. Afinal, dela o próprio Jesus disse o seguinte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Finalizamos aqui o nosso vídeo. Vamos fazer uma breve oração. Depois a gente fala sobre a nossa próxima série. Pai, nós te rendemos graças porque tu és um Deus bom e misericordioso. Obrigado por um ensinamento que nos é dado. Ensinamento este que é pautado, embasado em tua palavra. Obrigado pelo aprendizado, Senhor Deus, que é tão precioso aos nossos corações. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Como disse, esse é o último vídeo de nossa série As Doutrinas da Graça. E a partir da segunda-feira, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Em cada vídeo falaremos sobre um mandamento. Portanto, serão 10 vídeos, né? 3 semanas, um pouquinho mais que 3 semanas. Mas nós queremos, então, estudar a importância e a relevância dos 10 mandamentos para os nossos dias. Porque eles são importantes e relevantes, tá bom? Tenha um excelente final de semana. Aproveite esse final de semana para você ir à igreja, louvar ao Senhor, uma vez que nós já estamos podendo fazer isso, né? Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.